A gente tem um outro, o da TAM, que também foi chocante. Esses dois acidentes foram muito chocantes porque Congonhas era o centro. E isso levantou diversas questões, assim, de você ter um aeroporto enfiado no meio de uma cidade, sendo que o negócio a cidade foi que chegou onde o aeroporto estava. Mas a gente tem isso em outras cidades, assim, um aeroporto que a cidade cresceu em volta? LaGuardia. LaGuardia é cercado de prédios em Nova York. Então tem... Mas se usa muito ele? Usa? Opa. E a quantidade de acidente o último que a gente tem notícia foi o do Hudson, do Sully, que ele decolou de LaGuardia. Mas, assim, a aviação atingiu um nível de maturidade que, para acontecer um acidente, cara, é muito difícil. E aí não interessa onde o aeroporto estaria. Talvez eles gostariam de ter uma contenção de danos, talvez. Mas... Os que atingiram as torres gêmeas saíram de LaGuardia ou não? Não, esses eram voos cross-country, assim, né? Eles saíram... Um saiu de Boston e ia para Los Angeles, o outro saiu de Washington e ia para Los Angeles ou São Francisco. Sei. Então era muito combustível, porque os terroristas já escolheram... Um tanque maior. Um tanque maior com bastante combustível. Porque estava no começo, né? E no começo do voo, e eles desviaram para atingir as torres. Se fosse de LaGuardia... LaGuardia seria um avião pequeno. Aí não daria também, eu acho que para contornar e ir para as torres gêmeas, já estaria muito perto. Estava muito perto, Aí os outros eles aceleraram. E tinha que ser avião grande, porque um avião pequeno desses que tem em LaGuardia, pequeno entre aspas, né? Seria um Airbus 320, um 737... não conseguiriam provavelmente derrubar a torre. O estrago daquele jeito. Que aviões que foram aqueles lá? Foi Boeing 757 nas torres. Que são grandes. São grandes. E, na verdade, era um Boeing 757 e um Boeing 767-200. Era um 757 da American, que foi o primeiro. E o 767-200 da United foi o segundo, que é aquele que a TV pegou ao vivo. Sei. Então aquele era o da United, que é um avião grande. Boeing 767, né? 2 corredores. Aí teve mais um 67 que é o da Pensilvânia, que foi pro chão. E o do Pentágono? O United 93, né? E teve o do Pentágono, que era um Boeing 757. Tá. Bom, aí, né, tava falando de Congonhas, que é o centro, e aí aconteceu o TAM 3054, que esse foi em 2007. Foi o último acidente que a gente teve no Brasil de aviação comercial. Que é isso no pouso que eu tava... Isso, que é esse aí que você estava confundindo. Esse foi impressionante, hein? Esse também foi chocante. Ainda mais porque a gente não pode nunca olhar o acidente só assim como se fosse um ponto só no espaço e vou olhar só isso aqui. Naquela época tinha muita coisa errada no Brasil, cara. De tráfego aéreo, de empresa falindo, a Varig estava falindo. Tinha um movimento muito grande de funcionários entre empresa que faliu, indo para outra empresa, falta de treinamento. O pessoal indo para a China também, de piloto. Tinha muitos, e aí passageiro chegava no aeroporto e era gente, porque as pessoas começaram a voar, porque foi quando as passagens baratearam, lembra? Aí chegava aquela horda de gente para voar e não tinha avião, não tinha, aí o pessoal dormia no aeroporto, quebrava balcão, dormiam no aeroporto, tem aquelas imagens, um monte de passageiro dormindo no aeroporto. Então era um caos aéreo. Um caos que gerava até uma pressão excessiva em cima dos tripulantes para que tivesse um avião onde tinha que ter um avião. Então esse é um dos fatores que contribuíram para esse acidente. Quer que eu explique mais ou menos o que aconteceu assim bem resumidamente? Então, esse avião tinha um problema... Essa imagem, o que é, Lene? É pós o esse acidente? É pós-acidente. Pós o acidente. E um avião da TAM, coincidentemente, aí nessa foto, pousando, né? Isso. Mas... supostamente o modelo, talvez... Então, é o mesmo modelo. Mas o pouso seria, então, inverso a esse, não vindo daqui para cá. Isso, era Jabaquara sentido Moema. Porque veio para lá, escorregou daquele... Isso, ele nem passou naquele xadrez ali. Não passou, foi antes, já escorregou. Ele já veio fazendo curva para a esquerda antes, por causa de um reversor também, ó, que curioso. E aí ele cai aí é onde foi feita aquela pracinha. Exato, que tem um memorial e uma pracinha lá. Que era o que aí? Era muito... um predinho? Aí tinha um prédio de cargas da própria TAM, que inclusive funcionários da TAM morreram também. Caramba.
Então como que foi? Olha lá aquele prédio da TAM, tá vendo a TAM Express? Ah. Tá vendo a cauda do avião ali, ó? Isso foi o quê? Umas 7, 8 horas da noite, talvez? Acho que foi mais ou menos Comecinho isso, é da 6h50, alguma coisa assim. Cara, que desesperador. É. E como que foi então? O avião ia Então, pousar? Esse avião tinha um problema em um dos reversores. O reversor do lado direito, ele estava inoperante. O manual do avião permite... O piloto sabia disso. O piloto sabia disso, é documentado. Tá. E o manual do avião, ele permite que um ou os dois reversores estejam inoperantes. Porque o reversor, ele serve para auxiliar na frenagem do avião. Não é ele que efetivamente para um avião. Se você perder o freio do avião, aí você não consegue parar só com o reversor até a pista acabar. Entendi. Agora, se você tiver sem os dois reversores, você vai frear dentro da pista ainda, porque o cálculo é feito Pra falha desse... para falha desses dois. Fala assim, eu tenho os dois funcionando, mas se falhar os dois, eu ainda paro na pista. Entendi. Isso que é calculado a extensão da pista, então. Isso. Por isso que quando o avião está muito pesado, ele pode pousar em alguns aeroportos, mas não no Santos Dumont, por exemplo. Que é muito curto. Que é muito curto, aí tem um limite que Sim. você tem que parar ali, em 1.350 metros, acho, 1.390. Então, existia esse reversor direito inoperante. Aí a tripulação assume e eles vão até Porto Alegre e pousam. E lá, o procedimento de reversor inoperante é feito de maneira correta. Ou seja, as duas manetes foram colocadas em reversão, mesmo um só funcionando. Tá. E aí, quando você freia só de um lado, o avião tem uma tendência a andar para o outro. Então, o piloto controla isso no pedal. Porra. E aí ele contrabalanceia essa força, e lá foi feito dessa maneira. Aí lá em Porto Alegre, esse avião voltou para São Paulo lotado. 186 passageiros, parece. Acho que é isso. Não só confirma, acho que é isso, 186, sendo que ele tinha 185 assentos disponíveis. É alguma coisa assim. E aí, mas tinha uma criança de colo, inclusive. E é isso que aumentou o número. E fora isso, naquela época, o ICMS do combustível em Porto Alegre era mais baixo do que em São Paulo. Tá. Então, era comum que as empresas aéreas abastecessem mais combustível do que o necessário para fazer o voo, para economizar. Claro. Então, ele pousaria com mais combustível em São Paulo e não precisaria colocar muito mais, economizaria. Então, isso se chama na aviação tankering, que você anda com o tanque ali sem precisar estar carregando combustível. E aí ele abasteceu bastante lá e decolou com bastante gente. Então era um avião que estava bastante pesado. Se fosse hoje... Quantas pessoas você disse? Eu falei 186. Aqui pela pesquisa deu 157. 156, então era 156 e tinha 157. 157. Tá. 156 pessoas, ele tinha 157. Por causa do bebê. Então ele decola, e antes de decolar, já tinha notícia de que o tempo estava muito ruim em Congonhas, em São Paulo. Inclusive, acho que demora um pouco para decolar de lá. Quando eles decolam, tinha aberto Congonhas. Mas quando eles estão subindo, Congonhas fechou de novo. Aí durante a rota, nessa 1h30 de voo, aí as condições em Congonhas melhoraram, mas ainda estava chovendo e a pista molhadíssima. E aí a pista de Congonhas tinha aquele problema do tal do groove, que a água não dispersava, não escorria direito, né? Então eles vêm aproximando. Mas não se sabia disso, cara? Antes? Sabia. Ah, tá. Eles sabiam. Inclusive, acho que uns 2 dias antes, um avião derrapou lá em Congonhas e tinha vários reportes de piloto, mas a gente tá no caos aéreo, é isso que eu tô falando. Tá. Então existia reportes e mantinha o aeroporto funcionando e blá blá blá. E aí os pilotos falam, né? Eles briefam e falam, eu tô com o reversor direito inoperante. Aí, no relatório final desse acidente, o CENIPA, ele faz que não é muito usual fazer isso, é fazer uma inferência do que será que o piloto estava pensando. Mas eles colocam assim, não... Como é que eles escrevem? Assim, esse fator não é confirmado, não é confirmado, alguma coisa assim, Quando é confirmado, eles falam lá na hora, isso aqui contribuiu, isso aqui não sabemos.
Mas, analisando todos os dados, poderia se inferir que era isso. Entendi. Então, na descida, o piloto sabe que Congonhas é uma pista pequena, ele sabe que ele está pesado, ele sabe que a pista está molhada. Então, pode ser que o piloto tenha tentado fazer um procedimento diferente do que o que ele tinha feito lá em Porto Alegre. E esse diferente seria fazer o procedimento antigo de reversor inoperante, que seria, ao invés de trazer as duas manetes para trás e aplicar o reversor, ele traria só a manete do reversor que está funcionando e a outra ficaria em marcha lenta. E aí ele aplicaria o reversor só do lado que está funcionando, que era o lado esquerdo. E ele vem, ele toca no solo e só a manete esquerda é trazida para a posição e é aplicado o reversor. Só que a direita não veio para a posição que ela tinha que vir. Aí o CENIPA fala assim, olha, a gente não tem como afirmar que essa manete não veio para cá. Mas porque ficou muito destruído. Ah, tá. Então ele não poder... Isso é muito interessante na investigação. Quando você não tem 100% de certeza, você só faz a probabilidade matemática. E a probabilidade matemática daquele negócio não ter falhado bem ali na hora do pouso, naquelas condições, é um número tão gigante que você acaba falando, não, a manete não foi trazida para a posição. E isso pode ter sido um engano na hora de pousar, sob tensão, com tempo ruim, numa pista ao contrário, porque normalmente em Congonhas se pousa no sentido de Moema, né? Você passa em cima dos prédios, em cima do shopping Ibirapuera e pousa. E nesse dia estava tão ruim o tempo que o pouso estava sendo ao contrário. Você pousava no sentido do Jabaquara para Moema. Entendi. E aí ele toca, ele traz somente a manete esquerda. Sem trazer a manete direita para marcha lenta, O que acontece? o computador do avião interpretou que com o avião no solo e aquela manete naquela condição, ele começou a acelerar para permitir uma arremetida. Só que o outro motor já estava sendo levado para a reversão. Então a gente tem o caso de um motor acelerando para frente e o outro freando o avião para trás. E por isso que ele começa a fazer a curva para a esquerda. Não é os pilotos que querem fazer aquilo. É que o avião vai se arrastando para o lado esquerdo, porque um motor está potência de decolagem para tirar o avião do chão e o outro está freando. E isso acontece tão rápido. Foi 13 segundos entre o toque no solo e o impacto lá no prédio, que também tem uma imagem de IA aí, né? Inteligência artificial. Quanto tempo? 13 segundos. Só 13 segundos. Tocou o solo, 13 segundos, explodiu. E ele explode por quê também? Porque é muito combustível? Ali tinha muito combustível, o impacto é muito forte. O impacto sempre vai explodir? Se ele Não, ele precisa ter uma fonte de calor, que no caso são os motores. O motor funcionando é uma fonte de calor, e aí com o impacto ele explode. Às vezes pode acontecer explosão sem uma fonte de ignição, mas não é tão raro, não é tão comum. Entendi. E foi impressionante isso daí, né? E foi impressionante, aí... O pessoal relatou se foi um estrondo, como que foi, a galera que tava por lá, os relatos. Foi. Teve. Não pegou na pista. Não, isso foi um negócio extremamente incrível. Porque quando ele desce aquele barranco e atravessa por cima da Bandeirantes, da 23, da 23 de maio. E tinha um taxista passando, inclusive, parece que atingiu o teto do carro dele, mas. Mas não. Tão baixo que tava. Mas ninguém morreu ali. O avião atravessou a 23 de maio, São Paulo, que é uma coisa absurda. Nesse horário lotado. Né? E ninguém fora, né, que estava na avenida se machucou. Mas esse também é um acidente muito triste, assim, eu tinha um colega que ele, inclusive ele não pegou esse voo, ele pegou o outro, e os aviões ficaram dando volta em Congonhas, né, porque aconteceu acidente, agora ninguém pousa mais. E eles só ficaram sabendo, assim, e tipo, telefone celular naquela época você não podia ligar a bordo, eram aqueles celulares bem antigos. Verdade. E só quando pousou que eles conseguiram avisar a família. Pô, eu não tô naquele avião, eu tô nesse aqui. Então foi bem... Angustiante, sim. Aí teve a investigação também, né? Bem
bem feita pelo CENIPA. E aí não é só, tipo, o CENIPA é um órgão brasileiro, mas vem a fabricante do avião Airbus participa, vem o órgão da francês que chama BEA, ele participa da investigação, porque eles têm que ter certeza que está sendo tudo feito certo. Mas também se fala muito nos interesses econômicos, né? Que sempre vão tentar jogar. Você já ouviu isso, né? Sempre vão tentar jogar a culpa no piloto para não cair a ação da empresa, não ter nenhum dano para a empresa. Você acredita nisso ou não? Se a gente acreditasse nisso, a gente não viu o que está acontecendo com a Boeing aí, que perdeu 26 bilhões de dólares por causa do acidente que teve com o Max. Então a galera vai mesmo investigar. Vai a fundo. E se for realmente problema. Porque o órgão que investiga um acidente, ele não tem absolutamente nada a ver nem com o órgão que fiscaliza. Por exemplo, o CENIPA, ele é um órgão independente da ANAC. Sei. Porque a ANAC fiscaliza a empresa aérea. Mas se o CENIPA descobre que por uma falha de fiscalização da ANAC aconteceu um acidente, ele poderia cobertar. Ele vai em cima da ANAC. Se fosse ele mesmo que fiscalizasse, Exato. Ele fala, não, vou deixar quieto, vou deixar vai ficar mal para mim. É então tem que ser um órgão independente. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O NTSB, ele é totalmente independente da FAA, inclusive, quem assistiu aí esse caso da Boeing mesmo, vê no Congresso americano, durante as entrevistas, assim, a CEO do NTSB, a não é chairwoman, né, porque ela é uma mulher, a chairwoman, ela falando, é inadmissível que o FAA tenha feito isso. E o FAA é o órgão que fiscaliza a aviação americana. Então eles são realmente independentes e eles põem o dedo na ferida, porque é a única maneira de você se sentir seguro, cara. Todo esse pessoal, eles voam em avião, igual eu, você. Tipo, amanhã você não vai pegar um avião, você quer que o quê? O mecânico tenha feito o trabalho correto. Você quer que o piloto tenha descansado. E que todas as fiscalizações para cada etapa sejam. Você quer que a ANAC tenha fiscalizado que aquela empresa está fazendo manutenção correta. Então, esses órgãos independentes, essa rede de segurança, é que faz a aviação ser segura.